Os casos que aconteceu com você, que você passou e Tá, você se surpreendeu. eu vou contar de uma igreja que eu previ tem, acho que uns 2 meses. A gente tá em março, né? Março. Então foi janeiro, gente, esse caso. Eu vou tentar não falar nomes, pelo amor de Deus, vou tentar não contar. Mas assim, ó, eu tenho um cabeleireiro que é muito meu amigo. E aí eu sempre corto cabelo com ele. E aí eu sei que a mulher dele, a gente é amigo desde a infância, assim. Acho que 10, 12 anos a gente sempre foi amigos, assim. E aí, amigo, eu cheguei lá e um dia eu cortei o cabelo, tudo. Aí passou acho que uns 15, 20 dias eu sonhei com esse rapaz. E aí, nisso que eu sonhei com ele, eu tive um sonho muito estranho, assim. Eu não vou contar o sonho aqui, que eu acho que é muito pessoal e perturbador também. E aí eu tive esse sonho, eu achei muito ruim. Eu acordei 3 da manhã, assim, tipo, suado. Suado, suado, suado. Sabe assim, você acorda de um jeito assim, parece que você tava no lugar. Uhum. E aí, nesse sonho, um detalhe só. No sonho eu via um pastor. No sonho. Já já eu volto nesse contexto pra vocês entenderem. Acordei de madrugada. Aí eu levantei, acendi uma vela pro meu anjo da guarda. E fiz uma oração pra esse rapaz, né? Pra esse cabeleireiro. E aí eu fiz uma oração pra ele, pra família. Passou uns 10 dias, eu fui cortar o cabelo. E aí eu falei pros meus mentores assim, eles na minha cabeça, manda uma mensagem pra ele, conta pra ele o que você viu. Toda hora na minha cabeça é isso. Aí eu falei, olha, se eu chegar lá e lá é lotado, se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu conto o sonho. Eu cheguei, tinha alguém? Não, não tinha ninguém lá. Eu falei, misericórdia, tenho que contar. Minha mão suando, eu morrendo de vergonha de falar. E aí eu peguei, contei o sonho pra ele. Aí ele falou, olha, por incrível que pareça, a gente tá com um caso assim, 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 assado na igreja. E tem muito a ver com isso que você tá falando. E essa menina, ela tentou dar em cima de mim, a minha esposa já ficou puta, né? E realmente aconteceu assim, assim, assado. E aí eu falei, tá, eu posso ver a foto dessa pessoa? Aí ele, ah, amigo, claro. Eles são evangélicos, tudo, mas assim, super me respeitam. A gente tem uma conversa super aberta sobre esses assuntos. E eu olhei pra ela. Quando eu olhei pra ela, eu falei: olha, essa menina, infelizmente, ela tem um espírito que. Ela não frequenta só a igreja. Ela tem um espírito ali muito ruim com ela, um obsessor, que é uma questão de sexo envolvida. É um obsessor que é viciado em sexo. E além disso, ela tá entrando na igreja pra acabar com casamentos. E ela já se infiltrou em um. E aí o que que veio na minha cabeça? O pastor que eu vi no sonho. E aí ele falou, aí eu comentei isso pra ele, eu fui sincero, tudo que eu vi, amigo, eu só falei que eu vi olhando pra ela, como era, como não era, o que que eu tava sentindo, enfim. E aí ele me confirmou. Ele falou, olha, tem alguém desconfiado dessa situação com o pastor Y e essa menina. Ele era casado. E aí eu falei, eu posso ver a foto dele? Amigo, quando eu vi, eu falei, olha, a igreja vai fechar em 30 dias. Vai acontecer assim, assim, assado. Essa menina ela vai apanhar de alguém. Vai ser desta forma que vai acontecer. Ele não vai se separar. Mas que vai ser né? É uma coisa muito ruim. Uma igreja é um ponto de oração, é um local de oração. Então, tem muita gente que tá se curando de vícios ali. Tem muita gente que tá passando por situações no casamento que tá resolvendo ali. Então, infelizmente, essas pessoas vão ficar sem respaldo. E aí eu fiquei muito triste por isso. Só que, amigo, eu falei ali e esqueci. Fui viver minha vida, fui trabalhar, fazer minhas coisas, meus atendimentos. Voltei depois de 30 dias pra cortar meu cabelo. Eu voltei numa segunda, a igreja fechou num domingo. De madrugada ainda, que eles tiraram as coisas da igreja de madrugada. E aí eles me contaram, né? E aí eu fui cortar o cabelo, eu até marquei um horário que eu não tenho costume, que era um horário à noite. Então eu tinha saído de um trabalho, e aí passei por lá e falei, ah, você já corta meu cabelo? Ele falou, ah, não, senta aí, eu vou fechar já já então. E aí ele cortando meu cabelo, ele foi me contando. E aí eu não sabia se eu ficava pasmo, eu não sabia o que que eu falava. E aí uma moça Mano. viu a igreja, viu o salão aberto, tava meia porta assim, sabe? E aí bateu lá. Quem que era a moça? Uma obreira que bateu na menina. O que eu tinha falado, que alguém ia bater nessa menina.
E essa obreira bateu na menina. E ela chegou, brincou, né? Falou assim: ah, esse aqui foi o menino que eu comentei, Kelly, que tinha visto, falado o que ia acontecer. Ela, você vai em qual igreja? Aí eu falei, eu vou no terreiro mesmo. E a gente começou a conversar, ela me contou os detalhes de como tinha sido. E realmente, nossa, tudo que eu tinha falado que eu não me lembrava, os dois ficaram confirmando. Nossa, você falou isso. Mas o Igor tinha falado isso. Eu não. Sabe quando você não lembrava? E eu fiquei tão perplexo. Até quando cheguei em casa contando pro meu marido. Eu falei, amor, olha só o que aconteceu, menino. Você acredita? Aí ele, não, mentira. Eu falei, é. E a gente não, eu não sabia se eu ficava surpreso por ter acertado. Eu não sabia se eu ficava triste porque a igreja tinha fechado. E assim, foi tão doido a história, assim, e tudo que aconteceu, os detalhes que aconteceram, a questão de como foi feito também, essa questão de descobrirem, do fechamento da igreja. Eu falei, meu Deus, cara, que loucura, assim. E isso foi uma das questões que me chamaram mais atenção, assim, que foi Nossa, foi muito mais específico, né, mano? específico, sabe? E eu realmente fiquei com medo. Eu fiquei umas duas semanas assim, meu Deus.